Janete, eu sou Patrícia Valim, sou formada em Pedagogia e História, né, na graduação, fiz mestrado em História Social, doutorado em História Econômica, eu fiz o primeiro pós-doutorado em 2014 e fiz o segundo no ano passado. Todas essas formações, né, de pós-graduação sobre um crime de lesa majestade que ocorreu aqui em Salvador em 1798, conhecido como Conjuração Baiana, e crime de lesa majestade nesse momento, né, no final do século XVIII para o XIX, significava um crime contra o rei e contra o Estado. Né? A gente está falando de um Estado absolutista como era, né, a coroa portuguesa nesse período. E aí, no pós-doutorado agora, né, o último, eu pesquisei sobre a atuação de um grupo de poderosos que já tinham participado, né, tinha mostrei no livro, né, que eu publiquei, chamado Corporação dos Enteados, Tensão, Contestação e Negociação Política na Conjuração Baiana de 1798. Foi publicado aqui pela Edufba no final de 2018. E aí, o ano passado, eu pesquisei um grupo de poderosos como é que eles, né, estão se movimentando, então, nas lutas pela independência política do Brasil, aqui na Bahia, que, diferentemente do que, né, os livros didáticos veiculam, né, no Centro-Sul, ela não começa e nem termina, né, em 7 de setembro de 1822, mas, nesse momento, você tem um acirramento das lutas, né, nas várias lutas, vários, né, agenciamentos, várias demandas, várias temporalidades, né? Aqui na Bahia a gente tem um marco, né, super importante para a resistência até hoje, que é o 2 de julho, né, de 1823, e esses homens tiveram papéis muito importantes nesse momento, sobretudo, né, como é que como eles tinham negócios em várias partes, né, do Império Português, como é que eles vão costurando essa ruptura, né, com o antigo centro, como é que eles vão se opondo ao centro do Rio de Janeiro, como é que eles vão construindo, então, né, ora uma negociação, ora uma resistência, né, a formação, a constituição de uma monarquia centralizada, né, cujo principal expoente era, né, na época do Pedrinho I, e como é que eles viram, então, como é que eles se organizaram, né, primeiro com a abertura de uma constituinte, logo no dia seguinte, né, ao fim das lutas aqui na Bahia, como é que eles se articularam com o fechamento, né, quase um primeiro golpe, né, na história do Brasil, com essa constituinte. E, então, né, como é que, e aí a parte mais importante, né, que é dessa pesquisa, que vai sair publicado, né, num artigo, como é que, diferentemente do que, né, um conjunto de historiadores extremamente importantes, né, e historiadores que pensaram a história da Bahia, eles tratam, né, como é que eles vão pensar, sobretudo o professor, né, o querido Luiz Henrique Dias Tavares, que veio a falecer recentemente, como é que você tem, né, setores médios e baixos dessa população aqui na Bahia que não saem das ruas, né, às vezes literalmente. Então, se para o setor dominante, né, dessa província da Bahia, em 1823, as lutas pela independência estavam resolvidas, para os setores médios e baixos, ela continua, porque eles estão mobilizando suas próprias demandas, né, seus objetivos. Então, muitas vezes, né, para os homens que eram escravizados e as mulheres também que participaram, não foram poucos, né, eles querem suas alforrias, eles querem terras, eles querem uma série de questões, tá certo, que foram prometidas e foram negociadas nesse movimento, nesse processo, e que só vão ser definitivamente, eles só vão sair das ruas na chamada Revolta dos Periquitos, que ocorre em 1824, quando eles assassinam o comandante da tropa, né, e eles vão ser brutalmente reprimidos, aliás, né, o que é uma característica da história brasileira, né, é reprimir os movimentos sociais de maneira muito violenta, muito brutal. E aí, tanto é, né, que um desses poderosos que já aparecia, né, na Conjuração Baiana, e ele é empossado, né, ele é feito o primeiro presidente da província, né, em 23, por Pedrinho I, ele entra para a história, né, daqui da Bahia com um único feito, né, foi ter, como é que chama, conferido a paz, né, da província. E essa paz significava, então, reprimir esses movimentos sociais, né, esse movimento social, essa revolta dos periquitos,
protagonizada por esses homens, e fazer com que, né, eles voltassem para o espaço privado, né, e não ocupassem as ruas com suas demandas. Enfim, isso tudo para dizer, né, que pensar, então, a história da Bahia é algo que, primeiro, me fascina, do ponto de vista, né, da história, do ponto de vista, né, da história do direito, sobretudo, gosto muito do projeto que eu estava agora trabalhando, que eu disse, né, é sobre isso, né, como é que você tem uma cultura, né, de litígio, né, aqui na Bahia, de conflitos diversos, e como é que isso, já no século XVIII, a gente consegue perceber, né, uma noção de direito, né, desses homens e dessas mulheres, né, que estão demandando coisas, e os argumentos que eles usam é muito interessante. Né? Eu estou nessa profissão há 10 anos, né, então eu tenho direito à promoção. Né? Essa coisa do direito, né, eu acho que é um caminho interessante da gente pensar uma série de coisas. Né? E isso tudo também, né, se eu puder, enfim, né, fazer uma propaganda, eu vou dar, a partir de quarta-feira, vou lecionar um curso, né, para a revista Cult, e chama História das Insubmissões Populares no Brasil. Uma parte, não uma aula, são 5 aulas, né, serão 5 aulas, uma das aulas é mostrar como é que mobilizar a justiça dentro de um antigo regime, como esses homens e essas mulheres, né, fizeram, se configura num mecanismo de resistência muito interessante, né, porque é um acúmulo político que primeiro vai, né, corroendo o sistema, né, que fundamentava a natural desigualdade entre os homens, né, pelas bordas. Segundo, que é isso, né, quando você começa a ter noção de que você tem direitos numa sociedade absurdamente desigual, absurdamente concentrando renda, né, como uma sociedade com escravismo, é, você vai mexendo com placas, né? Você vai mexendo com essa estrutura, né? Com esses fundamentos da desigualdade que vão sendo reafirmados no Brasil ao longo do tempo, né? Historicamente. Eu acho que vai ser super legal, enfim, né? É isso. Eu acho essa pergunta, Janete, muito boa e realmente fundamental, assim. Eu não sou a única, obviamente, né? Não sou a primeira e espero não ser a última, né? Inclusive, meus orientandos de mestrado e doutorado é o que se espera, né? Um colega amigo meu disse recentemente que esse tipo de disciplina, né, que eu vou dar o curso da revista Cult e que eu leciono nos programas, né, de pós-graduação e mesmo na graduação, em História da Bahia 1, Bahia 2, ele é quase um reencontro, né? É quase com o nosso melhor passado, né? E que é um passado que foi reiteradamente apagado, silenciado, muitas vezes negado, não só por uma direita liberal, né, do Centro-Sul, que faz questão de se distanciar, né, se apartar, né, do resto do Brasil, certo? Como se eles continuassem agindo, né, como o Rio passou a agir naquela tese, né, da Maria Odila sobre a interiorização da metrópole, como se o Rio fosse a metrópole e os demais fossem a colônia. O Centro-Sul continua agindo desse jeito, só que não é mais o Rio de Janeiro, né? São Paulo, sobretudo, os dois. Né? Como se o restante, né, desse país, que às vezes se comporta como se fosse um amontoado de gente apenas, né, uma coisa inacreditável, existisse para servi-los, né, de várias maneiras, né, quando não é verdade. Parte desse processo passa, sobretudo, pela construção dessa história. Né? Como é que se narra essa história nacional? Né? Eu estou chamando o que de história nacional é aquele conjunto de eventos históricos que compõe, então, uma narrativa, né? Compõe uma como é que chama? Enfim, a história, né? Quais são Conjuração Baiana, Inconfidência Mineira, as capitanias hereditárias, enfim, e que se encontra, portanto, no livro didático, que é amplamente difundido, né, do Iapoque ao Chuí pelo Estado brasileiro. A gente tem um problema muito difícil, né, de se resolver, que é esses livros didáticos, esse conteúdo, essa história, ela é escrita por historiadores e historiadoras do Centro-Sul, porque as gráficas ficam no Centro-Sul, as editoras, a sede das editoras são no Centro-Sul. Isso tá disponível, né, nos sites do governo, ainda está, mesmo nesse governo
bolsonarista. Então, se a gente pode pegar isso desde 2000, a série desde 2002. Primeiro que a gente vai ficar chocado com o montante que é, né, investido pelo Estado brasileiro, e que eu não sou contra, aliás, pelo contrário, né, acho que tem que investir mesmo. Porém, contudo, entretanto, a minha crítica é de que não é possível, né, que os organismos, né, responsáveis pelo Plano Nacional do Livro Didático, isso aconteceu durante os governos petistas, sobretudo no Lula, não tenham se dado conta, né, dessa concentração da construção e circulação do livro didático em História pelo Centro-Sul, né, sobretudo num governo que tem toda uma política, né, extremamente significativa, cujos dados, né, cujos números não nos deixam negar isso, que é de incentivar o fim das assimetrias regionais. Há toda uma historiografia já, né, uma produção na área das ciências humanas, que mostra quantos governos petistas investiram, né, no Nordeste, coisa que nunca nenhum governo antes na história do Brasil, ou já inclusive né, um jargão muito comum, né, desses governos, nunca tinha feito. Então, assim, isso tudo, né, muda completamente a história brasileira e muda a maneira de se pensar o próprio país, a própria ideia de nacionalidade, tá certo? Hoje, né, seria interessante que fosse discutida. A ideia de região é interessante se discutir, tá certo? A ideia, mesmo aqui no Nordeste, nem da Bahia, a gente está falando de que Bahia, né? São várias Bahias. Tem a Bahia, o território do Cisal, você tem o sul da Bahia, que é outra coisa, é muito mais, né, próximo a Minas, então tem outra pegada, que é a Vitória da Conquista. A gente tem Barreiras, que está muito mais articulada do ponto de vista econômico, né, com, como é que chama? A agropecuária, né, a agropop de Brasília, tá certo? É uma região que você tem muito, né, pecuarista, você tem as exportações da fruta, você tem o norte, né, da Bahia, enfim, você tem Salvador, que é a capital. Você tem algumas Bahias dentro de uma mesma região, percebe? Então, assim, pensar essa diversidade, né, não poderia ter escapado de um governo de centro-esquerda, né? Você descentralizar a produção desse conteúdo histórico, tá certo? Você descentralizar a produção desse livro, né? E mais, você garantir, justamente porque é o Estado que compra, é o único comprador, tá certo? É um negócio altamente rentável, né? Que envolve bilhões. E o Estado, como único comprador e responsável pela distribuição desse livro, não se atentar para esse tipo de coisa é um negócio inacreditável, né? Inacreditável. Porque, veja, aqui, né, você tem uma cultura de revoltas, motins e sedições, não que no Sudeste não tenha tido, tem, mas nem lá, nem as revoltas, motins e sedições entram, né, nesse repertório da história nacional, tá certo? Há um apagamento total, né, sobre a quantidade, inúmeras revoltas, motins e sedições, inúmeras resistências com menos expressão, né, do cotidiano, que é desde uma mulher escravizada boicotar a comida do seu senhor, tá certo? Até, enfim, peticionar, né, isso que eu estava contando agora, ao rei, denunciando o abuso de autoridade de um juiz de fora, tá certo? Que privatiza o acesso à água numa parte que era pública, que era considerada pública, mas que era, enfim, encostada com o filho do seu engenho, vai vendo? E quando era proibido o juiz de fora ter engenho. Enfim, a gente está falando de coisas muito, muito bonitas, muito complicadas, e que, imagina, passa ao largo, né, desse repertório da história nacional. E que, portanto, seria interessante que a gente pensasse isso. Eu tenho me dedicado a esse tipo de situação. Eu estou agora, inclusive estou um pouco atrasada, eu tenho que entregar um artigo para uma revista justamente sobre região, né, e sobre um fenômeno que eu chamo de sudestinização, e que tem implicações muito fortes na política contemporânea, né, que justamente porque são historiadores e historiadoras do Centro-Sul que escrevem um livro didático, os eventos que ocorreram lá ganham dimensão nacional nesse livro, tá certo? Então, assim, para vocês terem uma ideia, né, eu tenho comentado isso já é a segunda, enfim, né, conversa que eu tenho e eu faço questão de insistir nesse ponto. Os alunos do Norte e os alunos do Nordeste não se reconhecem nessa história. Isso tem uma implicação. Isso é um projeto, né, político. Pior,
Quando a gente vai para os governos estaduais, né, que acabam comprando esse material, esse livro didático, e distribui para as escolas estaduais, não há nenhum cuidado desses governos, né, em comprar um material que é feito, elaborado, escrito e produzido, ao menos, tá certo? Por um conjunto ou por historiadores e historiadoras da localidade, né, e que garanta minimamente, tá certo? Um repertório histórico, né, um universo histórico que dê conta da representatividade, né, da sua história. É isso que a gente está falando. Isso tem implicação. Né? O Centro-Sul, até hoje, quando ele faz política pensando no Centro-Sul. Ele consegue afirmar coisas que ele só vê no Centro-Sul como se fosse no Brasil inteiro. E sob uma falaciosa justificativa que eu já canso de ouvir, que é assim, assim São Paulo é assim, você imagina no Nordeste. E eu faço questão de responder sempre, né? Olha, a gente não elegeu o Bolsonaro, por exemplo, vocês elegeram. Né? A gente aqui no Nordeste, o Nordeste, se você for pegar a soma total, né, dos votos que o Bolsonaro teve no Nordeste, não chega a 18%. Ainda que em uma ou outra capital ele tenha tido um pouco mais de voto ou menos, tá certo? Mas no conjunto geral, a gente votou no Haddad. O Haddad sai, né, do segundo turno das eleições de 2018 fortalecidíssimo, chanceladíssimo, legitimado como uma força política de oposição. Se ele não atua até hoje como tal, é porque ele é boicotado dentro do próprio partido, do qual eu também sou militante, tá certo? E porque, né, é outra falácia que, enfim, que a gente pode voltar a ela. O fato é, se São Paulo é assim, imagina no Nordeste, o Nordeste é infinitamente melhor em várias coisas. E o ponto é, não é que é melhor, não é quem é melhor ou pior. Né? O ponto é você ter um projeto político que dê conta justamente da diversidade que é um país desse tamanho. Né? Ou então a gente pensa em outra coisa, tá certo? Ou então a gente vai pensar em projetos de secessão, que não é o caso. Né? E não faz o menor sentido nisso, né, esse delírio sulista, né, daqui, de que nós, a gente trabalha, o Nordeste não trabalha. A gente sempre salva, o Nordeste é sempre mobilizado para salvar o Brasil, tá certo? Pelo Centro-Sul, inclusive. Né? Cansei de ouvir, depois que Bolsonaro foi eleito, o Nordeste precisa nos salvar, o Nordeste precisa... E aí, né, quando isso ocorre, logo na sequência, o Nordeste recebe uma banana do Centro-Sul, porque ele continua querendo explorar o Nordeste, como se ele fosse, enfim, né, a província do Rio de Janeiro, a capital do Rio de Janeiro, em 1808, depois da chegada da corte. Não é possível que a gente vá pensar, né, um mundo no Brasil a partir dessas premissas tão arcaicas e tão já, né, sem sentido nenhum, tá certo? Não faz mais sentido, né? Depois que a gente tem a diminuição das desigualdades, né, das assimetrias regionais, o Nordeste é o mundo, né? O Nordeste é uma maravilha, né? É um negócio inacreditável. Meu argumento sempre é: a resistência vai sair daqui, só que não vai mais sair, nós temos que sair antes, né? O que eu acho que é bem melhor. Porque eu acho muito difícil, depois de tanto acesso à universidade, de tanta democratização, depois de 1,5 milhão de cisternas, depois que essa população linda, né, sofrida, explorada, super explorada no Centro-Sul, conquistou o direito de decidir se quer continuar na sua terra ou se vai para o Centro-Sul ser super explorado, né, em subemprego. Tanto é que diminuiu sensivelmente isso durante os governos petistas. Esse é o grande legado do petista. Razão pela qual não, né, ele foi golpeado. Razão pela qual, né, você tem, inclusive, né, conflito intraclasse. Você tem um problema que é completamente diferente da burguesia, né, da classe dominante do Centro-Sul e a classe dominante nordestina. Posso voltar a isso daqui a pouco. Mas não é a mesma coisa. Elas não operam do mesmo jeito. São outros códigos. E uma quer, inclusive, dominar a outra. Aí fica complicado. Né? Fica muito difícil pensar no retorno de né, na construção de um universo democrático radical, tá certo? Com uma região se sentindo no direito de subexplorar a gente, né, o povo de outra região, inclusive as suas riquezas naturais. Não é possível isso. Isso não pode acontecer. A escrita da história tem um papel significativo nisso. É preciso reverter isso. É preciso um pacto com muita fraternidade, né, entre
o consórcio do Nordeste, cujo mentor e presidente é o governador da Bahia, por mais crítica que eu faça, a ele faço, tem essa construção maravilhosa, está certo com outras regiões. Eu acho que está na hora da gente, né, pensar no momento, né, a partir de agora, de ontem, esse projeto.